Boa noite, gente. Vamos começar mais um Conversando com o NEAB. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Se puder comentar aí, se estão me ouvindo bem. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros foi criado em 2006 e tem como foco o ensino e a pesquisa e extensão dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas dos afrodescendentes, bem como vem trabalhar a área da história africana e a cultura afro-brasileira, e atualmente o NEAB atua no campus Uberlândia e em Turutaba, que é o campus Pontal. Eu sou a Lúcia Helena, estou fazendo graduação em História no campus Pontal e sou bolsista do NEAB. Nossa convidada de hoje, que eu já adicionei, é a Lumena, e o tema são as narrativas pretas LGBTQ+. A Lumena, ela é psicóloga, pesquisadora e roteirista e possui mestrado em psicologia social e formação em roteiro pela Academia Internacional de Cinema. Ela assina o roteiro do documentário A Minha História é Outra, que foi premiado como melhor filme no Recifest, que é o Festival de Cinema da Diversidade de Gênero. Lumena, você pode falar um pouquinho da sua trajetória enquanto mulher negra na área da psicologia, na área de roteirista e tudo mais? Primeiro, boa noite, né? Boa noite, obrigada pelo convite, ao NEAB, sobretudo nesse momento, né, que a gente tenta visibilizar algumas pautas muito caras para a gente. Então, como você já falou um pouquinho, eu sou psicóloga de formação e atualmente, como pesquisadora e roteirista, eu tenho participado de algumas iniciativas, dentre elas o filme, né, a produção audiovisual do filme Minha História é Outra, em parceria com uma equipe maravilhosa de mulheres negras, LGBTs. Esse filme a gente costuma sempre frisar que foi um filme pensado para e por mulheres negras LGBT, que a equipe, né, por trás do filme quase 100% de mulheres negras e mulheres que se identificam, né, e se afirmam LGBTQ. E nesse sentido eu basicamente na minha trajetória tenho tentado articular essas pautas que foram caras para mim no meu processo de subjetivação, de me perceber mulher negra, mulher lésbica. Então, nada mais do que significativo, tanto na questão artística como política, bem como subjetiva, do que fomentar produções e trabalhos que outras pessoas possam se identificar e acionar discussões, né, e reflexões. Você poderia falar como vocês veem, como estão encarando, né, as mulheres negras, LGBTQ+, na questão de afetividade nas famílias e nos espaços sociais em que elas frequentam, como você vê isso hoje em dia? Então, esse foi um tema que direcionou todo o processo de pensar a produção do filme, por exemplo, né? Eu vou tentar trazer ele como um exemplo, né, atual, porque a gente conseguiu ali, a equipe como um todo, a gente tentou ali, desde da pesquisa com as personagens, né, que são Leilani e Niásia, até o processo de produção e finalização do filme, tentar evidenciar essas camadas afetivas, que para a gente é um tema primordial na atual conjuntura, pensar as relações de afeto, né, tanto consigo como nas relações afetivas, né, e sociais, como é que mulheres negras têm tido a oportunidade de se perceber
e complexificar essas discussões nas nossas histórias de vida. Então, desde a eleição pelas histórias, né, das personagens, que são personagens reais, pelos encontros, pelos espaços de reflexão que a gente buscou desenvolver até chegar nessa pauta afetiva, até a exibição, até a produção fotográfica, né, o ritmo do filme, a gente tenta evidenciar essas distintas camadas em relação a essa pauta, por vezes disseminada como solidão, mas que, obviamente, por trás existem uma série de estruturas políticas que nos levam a entender que o afeto de mulheres negras com mulheres negras, né, e entre mulheres negras, é atravessado por uma série de nuances, né, psíquicas, sociais, políticas, históricas, que obviamente localizam a questão racial, de gênero, de sexualidade, cultural, e por aí vai. Falando na questão racial, né, que é a pauta que a gente está mais colocando enfoque na questão LGBTQ, como você vê a interação das mulheres negras LGBTQ no movimento negro e tudo mais, como você está percebendo? Porque às vezes sinto que sempre está faltando um pedaço de nós. Quando a gente está dentro do movimento LGBTQ+, a gente falta um pedaço nosso ser comentado, e dentro do movimento negro também. Eu queria que você falasse um pouco disso. Essa encruzilhada do silenciamento foi um dos principais motivadores para a gente, por exemplo, produzir o MHO, né? Porque a gente entende que, na verdade, na pesquisa ficou muito claro como o movimento, historicamente, em relação à questão racial, deixou lacunas em relação a uma percepção identitária, a uma percepção dos sofrimentos psíquicos advindo de mulheres negras que não se identificavam nessa lógica heteropatriarcal. Assim como no movimento de diversidade de gênero, o próprio movimento feminista acabou deixando lacunas em relação a essas questões que se interseccionam à vivência de mulheres negras que, obviamente, se afirmam LGBT. Então, a gente entendeu que existe ainda um débito, né, tanto teórico como político mesmo, de evidenciar essas encruzilhadas que, para mim, são encruzilhadas que a gente tem conseguido evidenciar cada vez mais, né, o quão é importante visibilizar essas pautas para que mulheres de outras gerações consigam alcançar esses níveis de humanidade. Que a sensação é meio que esse débito, né, tanto da fala como da exposição, ainda produz uma série de silenciamentos das demandas políticas, bem como das demandas subjetivas que nós, mulheres negras, acabamos acumulando nossos processos de percepção. Tem uma questão que é levantada dentro do documentário, que eu fiquei bem assim, que está muito atual, né? Que as pessoas ficam falando do debate da palmitagem e tudo mais. E o que você poderia nos falar sobre mulheres negras se relacionando com mulheres brancas, e como você vê isso e tudo mais? Essa é uma questão bem polêmica, né? Porque, querendo ou não, a questão racial ela atravessa em diversos níveis as nossas percepções, escolhas, os nossos exercícios de liberdade, né? Do desejo, do afeto. E não tem como desconsiderar que relações afetivas elas vão ser, obviamente, atravessadas por marcadores de gênero, de sexualidade, de raça. Então, a gente tenta abordar no Minha História é Outra o como algumas mulheres, o como essas categorias, né, esses marcadores de escala da questão racial e território, obviamente, vão desenhar uma cartografia de afeto. A gente tenta trazer como exemplo a repercussão que mulheres negras retintas acabam vivenciando processos de né, uma certa rejeição em determinadas escalas de afeto, o que não acontece, obviamente, com mulheres que têm uma performance
fenotipicamente, mas dentro de uma lógica de padrão, o que obviamente acaba impactando nos níveis de autoestima, nos níveis de aceitação, inclusive nos próprios movimentos sociais LGBT, né? Então não tem como desconsiderar que o marcador racial influencia as relações afetivas e que é esse o nosso esforço atual de visibilizar essas questões que por muito tempo ficaram debaixo do tapete, né? Mas que obviamente impactam diretamente nas eleições, nas escolhas afetivas. Peraí que o pessoal tá falando que tá travando, deixa eu ver se... tá melhor, galera? Ou continua travando muito? Vocês não conseguem me ouvir bem? Eu, a Lumena? Vocês poderiam comentar aí, tá tudo certo? Será que é a internet? Não sei, eles só comentaram aqui que tá travando, mas aí pararam de falar. Melhorou? Será? Pra mim, eu acho que sim, pra mim agora ficou bom. Ah, falaram que tá bom, então vamos Tá continuar. rolando. Aline, Chile, Gataz. Então, Ai, meu Deus, minhas amigas tudo. ok. Tem uma fala que eu também que eu vi no documentário que me marcou muito, que é a seguinte: o L tem várias cores, o L tem várias classes, o L tem bairro. E aí, se você pudesse falar um pouquinho dela também, porque é uma fala que ficou para mim a mais marcante. E eu acho que é isso, né? O que a gente tem que lembrar sempre quando vai falar do movimento LGBTQ+. Essa fala, essa fala é fruto de várias reflexões, assim, com Mariana Campos, que é a diretora do filme, com Luana Dias, que é uma das produtoras do filme, com Lilis, que é a diretora de fotografia do filme, com Ana Beatriz, que é produtora também, porque a gente chegou à conclusão de que na equipe, né, a equipe era formada por mulheres negras que se identificavam com a pauta, obviamente, né, nas suas vivências e nos seus processos subjetivos. E a gente falou, velho, mesmo a gente aqui, aparentemente, né, semelhantes, mulheres negras, lésbicas, a gente reconhece que nossas histórias de afeto tiveram resultados diferentes e tiveram processos diferentes. Então, a gente se deu conta ali na experiência prática de que, por mais que as experiências lésbicas intentem comunicar uma narrativa única, é impossível que a gente, na verdade, é violento negar as existências dos marcadores que vão direcionar mesmo uma experiência de lesbianidade. Então, a gente reconheceu isso na forma prática ali, né, nas conversas da produção do filme, e a gente tentou evidenciar isso também para que outras mulheres e que o próprio movimento entenda a importância de diversificar a diversidade, né? A gente, obviamente, dentro de lutas políticas, tenta encontrar performances únicas para trazer à tona as violências, para trazer à tona os não lugares, mas não, a gente precisa reconhecer a importância de que mesmo dentro dessas experiências de opressão existem diversidades outras que vão colocar em escalas diferentes as experiências lésbicas. Então, querendo ou não, as mulheres negras retintas nas experiências de afeto, elas vão sofrer um processo de preterimento que demarcam um lugar, né? Assim como as experiências lésbicas, que falam de um certo privilégio por conta da questão racial, social, de classe, falam de um outro lugar de sofrimento e de questionamento, né? Então eu costumo dizer que no armário, por exemplo, no armário de mulheres negras, se esconde uma série de coisas que o movimento LGBT, infelizmente, ainda não tem elucidado. Porque o nosso armário, querendo ou não, é atravessado por... E inclusive os nossos próprios cabides, eles pesam, e pesam de um outro lugar. Porque tem uma herança racial, tem uma herança colonial, tem uma herança capitalista em cima desses cabides, que obviamente emperram os nossos armários, inclusive de serem escancarados
num tempo, né? Os nossos tempos são diferentes, os nossos tempos de descobertas são diferentes. As nossas questões e elaborações passam por um outro lugar. Eu mesma falo de um lugar de mulher nordestina, que eu consegui sair do armário, vamos assim dizer, depois de uma série de processos territoriais de elaboração. Eu consigo sair do armário quando eu saio de Salvador, da Bahia, que inclusive também tem uma outra carga aí dessa baianidade, né? O que é que está presente numa baianidade de mulher negra baiana, né? Quais são as representações que limitam a minha experiência de sexualidade, né? É muito difícil no imaginário social você associar uma mulher baiana que performa a feminilidade a uma experiência de lesbianidade. Então, a gente consegue entender que realmente os nossos armários têm pesos e gavetas muito truncadas. E isso falam de uma necessidade histórica de avaliação do próprio movimento social LGBT. Alguém tem perguntas também? Gente, eu não abri, né, para fazer perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente vai estar olhando. Mas, tá, dentro do movimento, você tem percebido que as pessoas estão tendo, sei lá, um acolhimento maior para sair do armário? Você acha ou não? E também pensando nessa questão de territórios, né? Porque, como eu sou do interior, eu sinto que aqui ainda tá meio. Agora que as pessoas conseguem sair, e aí eu fico vendo essas diferenças de lugares. Perfeito. Eu acho que hoje em dia, como a gente tem uma ferramenta primordial para os debates de representatividade, que é a virtualidade, né, que é a internet, as redes sociais, hoje a gente consegue dar alguns passos a nível de não se perceber mais sozinha, né, de falar, velho, esse nível de questionamento, porque são questionamentos que surgem no nosso processo de desenvolvimento humano como qualquer outra pessoa, hétera, enfim. A gente começa a pensar sexualidade muito, muito jovem, né? Enfim. E eu acho que hoje a juventude, a geração que está tendo acesso a essas ferramentas e esses conteúdos, tem uma oportunidade mais ampla do que, por exemplo, a minha geração, 28, 29 anos, que naquela época, a gente colocava muito no não lugar essas questões, né? Não tinham níveis de interlocuções abertos e francos sobre isso. E eu acho que hoje em dia a gente tem uma ferramenta política muito interessante, que é o rebuceteio. Cadê? Que são, que são obviamente, estratégias, para mim, aglomerações, né, festivas, para mim são estratégias políticas de produção afetiva, né? Quando hoje eu e minhas amigas, a gente resolve fazer uma festa que o público-alvo são mulheres sapatonas, lésbicas, e inclusive a gente costuma fazer um recorte racial, que é o famigerado Black Brejo, que algumas parceiras estão aqui, a gente a gente comunica um lugar político de acolhimento. A gente legitima que aqui você, mulher preta sapatona, bissexual, pode performar o que você quiser, os desejos que vocês quiserem, as subjetivações que te façam sentido. Então, a gente consegue, obviamente, criar estratégias de acolhimento que falam de um lugar da escuta, mas também de memórias que ficaram ali, né, no desejo, na latência do não vivido. Porque é muito, para mim, o debate de temporalidade precisa também estar sempre associado a essas questões. Hoje a gente vive uma interlocução intelectual, política, cultural, que é preciso reconhecer que é de pouco tempo, né? É de pouco tempo que essas pautas realmente estão saindo do armário. No sentido amplo, não que não existissem sapatonices, não que não existissem lesbianidades, mas no lugar de uma certa afirmação e identificação, é preciso reconhecer que é um debate super recente. Então, hoje, para mim, as estratégias de acolhimento passam por esses lugares, né? Da escuta virtual, da escuta no bar, da escuta nos lugares de festa, de promoção de felicidade e de liberdade. O pessoal estava perguntando, pediu para a gente repetir o nome
do filme, A Minha História é Outra. E se você quiser comentar mais um pouco para o pessoal, já que ele ficou muito. Todo mundo estava perguntando aqui, aí se você quiser comentar mais. Minha História é Outra é um filme produzido pelo Núcleo Agoiá, que é um núcleo composto, um núcleo do Rio de Janeiro, composto por mulheres negras que entendem a importância de disputar nas telas, né, no cinema, os lugares de representatividade pelas questões raciais, de gênero, de sexualidade. Foi um filme pensado do início ao fim e protagonizado do início ao fim por mulheres negras, lésbicas. Tem mulher trans na equipe e a gente tentou oferecer o máximo de carinho, o máximo de cuidado para essa narrativa, para que de fato acionasse esses lugares de identificação mesmo, né, e de questionamento. Porque não é fácil, né? Não é fácil a gente sair dos nossos armários pessoais, e aí falo de nós enquanto seres humanos mesmo, que guardamos nas nossas trajetórias de vida complexos de autoestima, e obviamente essa autoimagem ela é atravessada por processos formativos que falam dos lugares, né? Raciais, de gênero, sexualidade, território. Então, a gente tem muito carinho por essa produção. Acho que 90% da equipe está aqui, meu bonde. E a gente comemora esse filme num momento político crucial do Rio de Janeiro, onde as produções audiovisuais começaram a receber críticas, né? Críticas políticas. Então, para a gente é um marco que esse filme tenha alcançado outras pessoas e que acione discussões. E é isso, basicamente do filme é isso. O carinho que a gente tem é de botar o rebuceteio em pauta, né? A gente começa a politizar essa palavra porque muitas vezes colocam a gente no lugar de festividade away, mas as nossas festas, é preciso negar que os lugares das nossas festas são lugares de festas políticas, de articulações. Eu brinco sempre com a galera falando, velho, o rebuceteio é uma palavra que localiza espaços de resistências, né? De construção de humanidades afetivas, porque os afetos que eu fui reprimida na minha pré-adolescência, eu estou dando vazão agora. Como muitas das minhas amigas conseguem se libertar dessas questões no aqui e agora, no tempo YouTube, no tempo Instagram, porque, obviamente, os lugares de interlocução e afirmação nos foram negados ao longo, né, de uma certa juventude, racializada, inclusive, né? As nossas questões, primeiro, passavam pelo cabelo, passavam pelos lugares de preterimento. Então, é no aqui e agora que a gente consegue se reinventar, narrativamente, imageticamente, politicamente. Então, querendo ou não, a pauta de lesbianidade aciona vários lugares, lugares econômicos, de um certo consumo, que hoje a gente consegue se consumir em termos de produção, em termos de imagem, em termos de estética. Existe uma estética LGBT preta aí, também saindo do armário, né? Existe um debate econômico, de capital simbólico por trás dessas discussões de identidade preta LGBT. Então, tudo isso a gente precisa começar a sistematizar a nível de discussões, para que novos passos, para que novas gerações consigam, de fato, dar continuidade a esses acúmulos que a gente tem conseguido fazer. Assim. Também o pessoal estava perguntando sobre o acesso a Uma História é Outra. Eu assisti no YouTube, mas você poderia falar de onde eles podem me encontrar também? Então, cadê minha diretora? Minha diretora é gay, minha produtora também. Porque eu fui roteirista. Então, o filme participou de um festival que proporcionou a gente tornar ele online, né, público, por um certo tempo. Mas a gente ainda está no circuito de festivais, então provavelmente quando esse momento passar, né, epidêmico, a gente pretende circular o filme nos principais festivais, exibir também grupos de estudos que, pronto, aqui Lili falou, no curta Tacari, não sei falar essa palavra. Soares Lilis foi nossa diretora de fotografia, premiadíssima pelo olhar sensível que ela trouxe na narrativa, porque a gente precisa também fazer essa discussão. Não adianta querer falar de experiências narrativas LGBT, preta, sem reconhecer a importância de uma equipe
que vivencie, que pense essas experiências imagéticas também, né? Que a gente, no filme, tentou fugir ao máximo de processos de exotificação de grupos LGBT, né, que costumeiramente costumam acontecer. Então, eu acho que é sempre bom pontuar que nos mínimos detalhes da palavra à imagem a gente pode fazer disputas simbólicas e disputas políticas. A gente pretende fazer um circuito de pequenos festivais de cineclube para que, de fato, o máximo de pessoas de sapatonas, de pretas, consigam se identificar com a. Mas por hora é isso, assim, né? Por hora a gente. O filme está em circuito de festivais. Espera aqui. Tá travando, deixa eu ver. Em breve, aí, ó, minha diretora falando, em breve online novamente em festivais. Mariana Campos falou. Que nesse momento a gente está tendo como estratégias esses festivais online, né? Então, é sempre bom acompanhar o Instagram do filme, MHO Filme, e que lá a gente costuma divulgar os festivais que o filme estará sendo exibido. Perguntaram também sobre a questão da moda e da representatividade LGBTQ negra aqui nos comentários. Você poderia falar um pouco? Eu saí largando, né? Então, A para mim, moda jovem. a gente. Que eu acredito muito que a gente. Que algumas pautas são muito caras em relação a essa discussão identitária mesmo, né? Como é que a gente consegue sistematizar discussões que passem pela palavra, mas que comuniquem também esses lugares estéticos, né? Querendo ou não, a gente, em termos de avanços políticos, de avanços identitários, a estética para a gente, os lugares de autoimagem foram processos, foram ferramentas de subjetivação. A gente consegue trazer à tona nos nossos corpos, nas nossas performances sociais, os lugares de fala os quais a gente se identifica. Então, para mim, a pauta LGBT preta passa por esse lugar. Não à toa, hoje a gente consegue de maneira muito tranquila fazer uma discussão de gênero, de sexualidade e de afirmação racial pelo que a gente faz, pelo que a gente consome, pelo que a gente elege performar, né? Hoje existe uma série de movimentos festivos que para mim são movimentos estéticos políticos, né? Um Abaticu da Vida, um Black Brejo, os motins, essa lógica do tombamento, né? O que está por trás dessas experiências de afirmação estética são lugares de afirmações políticas, dos lugares que a gente quer comunicar, das liberdades que a gente quer. Então, se hoje eu me autorizo no meu guarda-roupa ter roupa lida como feminina e lida como masculina, fala de um lugar, de um determinado avanço do que é de fato padrões de gênero e padrões de sexualidade, né? Eu acho que a moda, ela, nesse lugar identitário, fala de lugares de liberdade, de liberdade dos nossos corpos, que falam de conexões de libertação do desejo mesmo, né? Do se sentir bem no âmbito das suas escolhas pessoais, como das suas escolhas políticas, pelo que você quer comunicar. Eu acho que é nessas conexões que eu trago o debate de moda, né? Que tal qual tal qual a pele, tal qual o cabelo, moda é linguagem e fala dos lugares os lugares os quais a gente defende. Peraí que o pessoal falou que A não internet está. Lu?
Ah, Espera deixa eu que sair então. pra mim você tá. Eu tô travada. Peraí, deixa eu sair então, né? Uhum. Espera aí, pessoal, rapidinho, que a gente já vai resolver. Pessoal, ficou tudo ok agora? Acho que melhorou um pouquinho. Que aí depois falaram que eu também tava travando, agora tem que ver se ficou tudo certo. Coloquem aí no comentário, por favor, se voltou tudo certo agora. Sim. Acho que melhorou. Falando dessas produções negras, LGBTQ+, você poderia falar também, indicar algumas que a gente pode estar tendo acesso nesse debate, algumas dessas produções? Então, existem, na verdade, tem uma pesquisadora que ela está fazendo esse processo de sistematização de filmes lésbicos, mas eu posso fazer o seguinte, compartilhar com você pelo NEABFO a lista, porque são vários, né? Tem alguns que pautam a questão racial, outros não, mas tem um especificamente para mim que foi lançado por uma roteirista, que é a Carol, recentemente. Eu tive acesso, que é um filme muito poético, tem um plot muito bacana, é uma história que se passa em São Paulo, em meio a uma marcha, e o nome é A Felicidade Delas, que é dirigido por uma uma mulher lésbica, e as personagens, as protagonistas são mulheres negras lésbicas. E aí eu posso tentar compartilhar com você e aí você indica pelo pessoal. Mas um curta, é isso. É interessante perceber que boa parte dos filmes lésbicos, infelizmente, ainda falam de lugares de infelicidade, né? As narrativas, as últimas narrativas que têm começado a dar uma nova roupagem. Isso, Lilith confirmou, felicidade delas. Uma nova roupagem em relação a essas jornadas de afeto, né? Eu acho que é essa disputa que a gente ainda precisa fazer. Será mesmo que toda história de mulher lésbica tem um final conturbado, negativo, depressivo? Isso foi uma das discussões que eu e Mari, e Ana, e Luana, e Lilis, a gente foi tentando, Raquel também, que trabalha na edição, parear. Pronto, a galera tá compartilhando. Será mesmo que todas as jornadas de mulheres, né, que não estão dentro de lógicas de padrão precisa ser atravessada por dores e sofrimentos? Quais são as estratégias que a gente tem hoje de ressignificar essas histórias, né? Ou então, como é que a gente complexifica essas discussões de sofrimento, né? Porque muitas vezes o incômodo que vem nessas narrativas é de um lugar de uma certa naturalização, né? É da cabeça dela, esse lugar colocando de lado aí os aportes que estruturam as produções de histórias que não deram certo, né? O que é que está por trás desse não dar certo? O que é que está por trás de uma jornada de infelicidade dessas protagonistas? Então, eu acho que hoje a gente tem condições de ressignificar essas narrativas a partir de lugares simbólicos. Rafiki, obrigada, Monique, maravilhosa. Rafiki é um filme que, para mim, também se tornou um marco, porque é um filme que ganha escala nacional e internacional. É um filme que ganha escala internacional. E, além disso, é um filme que ganha um lugar de produção de longa-metragem, que é uma outra discussão que a gente
precisa fazer? Quais são os recursos disponibilizados para contar determinadas histórias, né, de amor? Porque enquanto consumidores e de produções audiovisuais de entretenimento, a gente costuma, ao longo das nossas vidas, né, consumir jornadas de afeto, sempre onde os pares são homens e mulheres, né? Isso a nível de longas metragens, de produção de visibilidade nacional e internacional. Então, Rafiki consegue ressignificar porque é um filme que conta representa uma relação de amor arquetípica, né? Romeu e Julieta, mas que as protagonistas vivenciam histórias de afeto entre elas, né? Mulheres africanas se entendendo numa relação afetiva e amorosa nesse lugar de mulheres lésbicas, né? Então é uma jornada de afeto, é uma jornada Romeu e Julieta por um outro lugar, atravessada por um debate nacional, territorial, africano, racial, de classe. E eu só não sei se está online, né, infelizmente. Mas são filmes que, para mim, se tornaram marcos nessa discussão de ressignificação mesmo simbólica de jornadas afetivas enquanto mulheres lésbicas, né? Voltaram com a pergunta sobre o casamento interracial, né, entre mulheres lésbicas, e aí pediram a sua opinião sobre isso. Sobre a questão interracial? É. Então, na minha opinião, toda e qualquer relação que acione marcadores, né, marcadores raciais, ela precisa passar por um crivo de reflexão, né, de reflexão política, de reflexão das trajetórias individuais dessas pessoas. Então, o que eu costumo dizer é que toda experiência lésbica ela vai ser atravessada por outras categorias, né? E é inegável o debate racial nessa discussão. O debate de classe. Historicamente, tem sido depositado muito pouca atenção às experiências de afeto de mulheres que são atravessadas por uma questão de opressões. Então, até que se reivindique um grau de humanidade para mulheres pretas, sapatonas, de territórios periféricos, de territórios regionais, a discussão de afeto vai ser localizada num lugar muito específico, que é de pouca humanização dessas experiências, inclusive. Então, a minha mensagem para pessoas que, obviamente, vivenciem relações interraciais é da responsabilidade afetiva ao se construir ou ao se pactuar acordos de afeto com pessoas que sejam atravessadas por esses marcadores, né? Porque não tem como negar ou não tem como fugir dessas questões a nível consciente, a nível social. Opressões sociais, categorias sociais vão localizar, vão direcionar experiências específicas de subjetivação, de dor, de angústia, de questionamento, e obviamente tudo isso repercute numa relação interracial, assim, né? Não tem como negar. O que é importante chamar a atenção também a uma não romantização de relações que no fenótipo existe uma certa identificação, né? Não dá para romantizar que numa relação de mulher preta com mulher preta não existirá questões ali a serem pautadas, a serem resolvidas. Não tem como romantizar que experiências, que se você não tem como romantizar relações entre sujeitos de modo geral, né? Toda e qualquer relação entre sujeitos estará permeada por conflitos de identificação e não identificação, por lugares de diferença, que aí, obviamente, a cartografia ela pode ser desenhada por diversos fatores, né? Mas no quesito interracial, o lugar, a cor, vai delimitar
lugares de afeto em diversos níveis, né? Da experiência da própria pessoa preta com ela mesma, e na experiência da pessoa preta com a pessoa branca, que aí fala de um outro lugar de subjetivação racial, né? Estética, autoestima, enfim. Tem várias nuances que nos convoca a um nível de responsabilização, sempre de autorreflexão. Pessoal, alguém tem mais pergunta? Voltei. Peraí que o negócio da minha tela tá trocado. Isso, acho que voltou. Que você tem para falar também para as mulheres negras que estão se descobrindo, LGBTQ+, que elas pode fazer, né, para encontrar apoio e até mesmo para conseguir sair do armário de uma forma menos agressiva e tudo mais. Eu acho que eu sempre vou indicar, andem, marquem churrasco, marquem festas, marquem reuniões, marquem rebuceteios online, porque são nesses lugares da micropolítica, para mim, dos afetos, que a gente consegue entender muita coisa mesmo, assim. Quando eu me apaixonei, né, quando eu entendi que eu estava guardando e reprimindo uma identidade lésbica na minha experiência de subjetivação, isso se tornou um divisor de águas para várias agendas, tantas outras agendas da minha vida, né? E aí eu pude começar a fazer essa analogia com o armário, né? Falei, velho, por mais que essas bandeiras coloridas estejam sendo visibilizadas, é preciso reconhecer que a nossa bandeira, enquanto pessoas negras, LGBTQ, falam de um outro lugar. Falam de um lugar que é de uma bandeira diaspórica, né? Então, as conexões dessas pautas, na minha experiência de subjetivação, elas se tornaram enegrecidas quando eu entendi que o meu armário ele estava travado porque, primeiramente, eu não conseguia aceitar o meu cabelo. E aí, depois de aceitar o meu cabelo, eu precisava aceitar o meu nariz, o meu bocão. Aí, depois de aceitar o bocão, o nariz, o cabelo, eu entendi, falei, pô, eu preciso aceitar e acolher que a minha experiência de desejo passa por outros lugares esses que não foram me apresentados como naturais, né? Porque é sempre importante lembrar que pessoas negras, elas, além de enfrentar um processo de padronização, nesse cálculo, né, a soma é muito perversa, né? A gente cresce tentando elaborar o processo de racialização, para depois tentar elaborar o processo de sexualidade, para depois tentar elaborar o processo de gentrificação, de gêneros, né? Das relações de gênero. Então, são somatórios muito perversos que, mais uma vez, nos colocam em pódios inferiores dos passos que precisam ser dados nas nossas experiências de subjetivação mesmo, né? Primeiro, para a gente se entender enquanto sujeito. Então, em todo e qualquer processo de desenvolvimento humano, passa pela reflexão da sua sexualidade, né? A criança, ela precisa entender dos seus processos de desejo sexual. E é muito perverso o que fazem com as crianças negras que não se identificam com os processos de padronização de sexualidade de gênero. Porque dentro ali das gavetas, nos colocam em várias caixinhas. E é esse o movimento, né? Se identificar, se apegar aos espaços de acolhimento e de afeto, para que as gavetas consigam, para e passo, ser libertadas, né? E a gente começar a entender quais são as peças que compõem esse peso dos nossos cabides. E aí, minha irmã, o jeito é se juntar mesmo. A gente tem um movimento chamado, no Rio de Janeiro, que é um movimento chamado Black Brejo, que a gente, por não se identificar em alguns lugares de entretenimento, a gente começou a fazer os nossos próprios entretenimentos, né?
Porque essa é uma outra responsabilidade que, se colocar nesse lugar de transformação, aciona. A gente precisa, querendo ou não, produzir transformação das nossas realidades, do nosso entorno. Então, hoje eu viajo com minhas amigas, hoje eu converso com minhas amigas, hoje eu bebo com minhas amigas pretas que passam pelos mesmos processos de questionamento social. Então, não tem outra receita de bolo a não ser consumir o que os nossos bondes têm produzido, conversar e se entreter, né, de conteúdo que façam sentido para nossa mente, para nossa alma, para que a gente não precise mais ficar ali enclausurado do armário racista, sexista, LGBT-fóbico, que são vários, os nossos armários são múltiplos, né? Pediram para você falar um pouco sobre os afetos e as possibilidades de afetos de mulheres negras, né? Então, para mim, a palavra afeto é a palavra dessa década, assim, da nossa experiência mesmo, assim, de tornar-se mulher negra. Porque primeiro eu acho que o que nos é negado é essa experiência afetiva da gente com a gente mesmo, que a gente tenta traduzir no filme através da jornada de Niásia, que é uma mulher negra que precisou se reinventar cotidianamente, né, um dia de cada vez, para não sucumbir nessas lógicas perversas de adoecimento psíquico e de surto, que acabam sendo os nossos principais convites em termos de sociabilidade, né? E é reconhecer que antes de emanar afeto para qualquer outra pessoa, a gente precisa, de fato, criar estratégias de autoamor mesmo, né? De autoestima, de potencialização das nossas autoimagens enquanto mulher preta, que não performam padrões. E aí, padrões de sexualidade, padrões de gênero, padrões, os tantos que nos convocam perversamente a exercer. E aí, nesse sentido, em relação à pauta de afetividade relacional, eu costumo dizer, e costumo, inclusive, me colocar no lugar de autorreflexão e crítica mesmo. Porque são muitas as memórias de violências que a gente traz nos nossos acúmulos sociais e psíquicos. Então, a gente também não está isenta de cometer, né, violências simbólicas com as parceiras e com as relações às quais a gente eleja estabelecer. Então, são processos de responsabilizações cotidianos com a gente mesmo e com as pessoas às quais a gente elege construir parcerias e relações de afeto. Pediram para você falar um pouquinho também do seu processo de escrita, de criação, enquanto roteirista, preta e LGBT. O que mais? Então, eu acho que isso é uma fala que tem me acompanhado. Eu me tornei roteirista de maneira muito lúdica, vamos assim dizer, na ludicidade, mas também numa sede de consumir o que me faz bem, né? Hoje não tem como negar que a ferramenta audiovisual ela é uma ferramenta de promoção de saúde. Então, enquanto psicóloga, eu atuei, assim que eu me formei, eu fui atuar na saúde pública, num programa de saúde da mulher no Rio de Janeiro. E ali, na prática, eu entendi que boa parte das demandas de sofrimento psíquico passava pela escassez que as nossas experiências subjetivas acaba vivenciando, né? Uma escassez de representatividade, uma escassez de processos e de relações que façam sentido, que façam, na verdade, que componham lugares de bem-estar e de qualidade de vida nesse rolê cotidiano. Então eu falei, velho, se não tem, como é que faz para ter? Se eu entendi que representatividade, que autoimagem e autoestima são fatores preponderantes nas experiências de saúde e adoecimento psíquico, tanto, inclusive, me identificando com as minhas pacientes, enfim, né? Eu falei, velho, vamos criar estratégia de fazer acontecer.
Então, eu me articulo a pessoas no Rio de Janeiro que já tinham sido contaminados pelo desejo de fazer cinema negro, cinema com representatividade, um cinema também que faça uma disputa da produção técnica, né? Que seja uma produção técnica pensada por pessoas pretas e por mulheres pretas, que se identifiquem com as histórias, com as narrativas. E aí eu começo a me identificar e fazer o corre de entender o que é o roteiro, de entender o que é essa ferramenta audiovisual e qual é a potência simbólica, política, né, e nesse sentido de saúde para as pessoas. Então hoje se tornou uma ferramenta de trabalho. Hoje eu trabalho com mulheres que são cineastas mesmo, que se configuraram nessa identidade profissional e sigo aprendendo com as pessoas que eu tenho sorte de trombar pelo caminho. A maioria delas está aqui, aqui assistindo a gente. Também perguntaram como que você vê a representatividade dos corpos negros LGBTQ+, nas novelas. Então, novela é preciso reconhecer que novela é uma produção audiovisual que é atravessada por uma série de fatores, né? A nível de um debate macropolítico, né? De comunicação e um debate econômico também. Então, por si só, já localiza quem são as pessoas que estão por trás dessas produções, né? Do mainstream. E, obviamente, por mais que hoje existam produções que abordem essas questões, o meu sentimento, e aí a nível. O meu sentimento é que ainda aciona em um debate muito superficial, porque talvez não seja. Tem se tornado de interesse, porque reconhecidamente a indústria percebeu que a gente consome, a gente se consome. A representatividade hoje se tornou um lugar de capital simbólico, capital econômico, né? Porque é contabilizado, né, dá audiência a essas emissoras quando essas questões são abordadas, mas a nível de enfrentamentos, os quais para mim fazem sentido, e aí a gente acaba driblando e conseguindo fazer por outras vias, ainda são questões muito incipientes, né? Que talvez não seja de fato do interesse de determinadas produções abordar avanços em pautas que mexam com uma série de estruturas conservadoras, os quais ainda se fazem presentes nas nossas telenovelas, assim, né? Mas, obviamente, é importante frisar os avanços em relação às questões raciais, em relação às questões sociais, mas eu acho que a produção que é feita ainda ali nos circuitos alternativos consegue dar avanços mais significativos, ao meu ver, né, do que as telenovelas. Temos mais ou menos uns 5 minutos, e aí vou pôr só a última pergunta, que é sobre como é para você ser roteirista negra e lésbica num mercado majoritariamente referenciado pelo olhar branco, masculino e heterossexual. É uma ousadia. Eu acho que hoje conseguir me afirmar roteirista também é um processo, porque o acesso à formação audiovisual, de modo geral, essas camadas técnicas do fazer cinema, ainda é uma lacuna muito grande, assim, né? Primeiro, para a gente, mulher preta, se autorizar a identidades profissionais que, querendo ou não, a gente não tem acesso, ainda é um super cálculo mesmo interno, né? Me falar, não, eu sou roteirista, ainda é um processo, mas eu tive muito acolhimento de mulheres que acreditam nas minhas fritações, né? Porque a base de todo o roteiro é um incômodo, né? É um incômodo com determinadas jornadas. Num roteiro a gente consegue, a partir de personagens, trazer discussões numa cartografia, numa jornada, né? E aí,
ao passo do filme, a gente conseguir evidenciar quais são as questões, quais são as armas que essas protagonistas têm para lutar e para conseguir solucionar os conflitos que o roteiro aciona. Então, nesse sentido, para mim, ainda me coloco nesse lugar de aprendiz, de, de, de curiosa mesmo, né? E estou tendo a sorte de embarcar com uma equipe que acolhe esses lugares de questionamento. Então, o meu convite é para que outras mulheres, tendo o interesse e o desejo de aprender a ferramenta de pensar e fazer cinema, eu acho que a gente está aí, as meninas do Agoiá estão aí, Mariana Campos, Luana Dias, Ana Beatriz, Lili Soares, que tem mulheres aqui, gente, que estão disputando lugares muito, muito desafiadores. Por exemplo, lugares da técnica de fazer cinema, na direção de fotografia. Porque são conhecimentos ainda muito restritos a determinados núcleos sociais, pessoas privilegiadas, brancas, que é a representatividade do nosso cinema brasileiro na atualidade. Mas que a gente consegue, como tudo na vida, sendo mulher preta, driblar o sistema e fazer do nosso jeito. Então, hoje o nosso cinema é o famigerado cinema guerrilha, né? Feito com muito amor, muita dedicação, pouca grana, mas com muita vontade de acionar esse tipo de debate e esse nível de interlocução. Estamos caminhando para o fim. Quero agradecer a todo mundo que participou e que acompanhou aqui a live. Muito obrigada, gente. Quero agradecer a Liz Meide, que é a Liz, e a Camila por fazer a direção do NEAB UFO. Também agradecer a Luana Dias por ter passado o contato da Lumena, né? Muito obrigada. Lu, maravilhosa. Agradeço você também, Lumena, por ter participado da live e por falar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E na próxima semana, quarta-feira, dia 6 de maio, às 6h30, a gente vai ter outro Conversando com o NEAB. Terminamos aqui e, novamente, muito obrigada a todas. Eu que agradeço, Lu. Beijão. Beijo. Beijo.